Olá, turmas 1901 e 1902. Vamos para mais uma aula do nosso ensino remoto. A proposta de atividade de hoje seria uma leitura, uma reflexão e uma interpretação do poema do Manuel Bandeira, intitulado O Bicho. Vamos fazer a leitura do texto e depois eu proponho algumas questões de interpretação do texto, algumas questões para vocês refletirem sobre o assunto abordado no texto e, por fim, vem a proposta de uma produção textual pequena, onde vocês podem analisar a temática, o assunto do poema, dando a visão pessoal de vocês. Tá bom? Então vamos à leitura do poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Ontem vi um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Muito bem. Já deu para perceber que se trata de um poema com uma temática bem densa, né? Trata de um assunto, uma problemática social que, infelizmente, todos nós estamos, né, sujeitos a depararmos com esse tipo de situação que o eu lírico, né, criado pelo poeta Manuel Bandeira, ele se deparou, né, o eu lírico, dentro do contexto dos versos. Bom, vamos então para as questões de interpretação, de reflexão, de produção textual. A primeira questão, ela vai perguntar o seguinte: o que o poeta viu na imundície do pátio no primeiro momento do poema? Aquela impressão inicial do, vou dizer poeta, mas na verdade é o eu lírico, né? O poeta Manuel Bandeira escreveu o poema. O eu lírico é aquela voz que fala ali no poema, como se fosse ali um personagem falando, né? Na poesia a gente chama de eu lírico. Na prosa é o narrador. Então, o que o eu lírico viu na imundície do pátio naquele primeiro momento do poema, os primeiros versos? Foi a impressão dele, do que ele estava vendo ali. Essa é a primeira questão. A segunda questão vai querer saber qual era o comportamento de quem estava catando comida entre os detritos. Como ele catava comida ali? Qual era o comportamento dele? Como ele, a ação dele
se concretizava ali, de que maneira, de que modo. Tá bom? A questão 3 pede para que vocês expliquem qual seria a intenção do autor quando ele usa como título do seu poema a expressão o bicho. Por que ele deu o título ao poema dele? Deu o título de O Bicho. Por que ele usou essa expressão? Por que ele não usou outra expressão? Isso que eu quero que vocês me digam na questão 3. A questão 4 quer saber, afinal de contas, né, quem exatamente o poeta viu na imundície do pátio, catando comida entre os detritos? Inicialmente, ele imaginou uma coisa e ao final percebe que é um outro alguém ali, né? Catando comida no lixo. Então, ao final do poema, aí chegamos à conclusão de quem exatamente que ele viu lá. Ok? Questão 5 quer que vocês identifiquem qual foi a reação do poeta diante daquilo que ele estava vendo. Como ele reagiu? Há uma expressãozinha bem lá no final que responde essa questão. Vamos tentar identificar que expressão é essa que define e caracteriza a reação do poeta, eu prefiro dizer o eu lírico, diante do que ele estava vendo. Essa é a penúltima questão. E a última questão, que seria uma produção textual pequena, 5 linhas seriam o suficiente. Então, para produzir um texto sobre qual seria a sua reação diante de uma cena semelhante ao que aconteceu nesse poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Como vocês reagiriam se tivessem presenciado uma cena parecida com a que acontece no poema O Bicho? Então é isso que eu gostaria que vocês colocassem, pelo menos 5 linhas, descrevendo, mostrando qual seria a reação de vocês. Bom, turmas 1901 e 1902, por hoje é só. Espero que todos estejam bem e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.